E morar em condomínios, às vezes, pode se tornar uma dor de cabeça. É o vizinho de cima que insiste em arrastar os móveis quando não pode, ou o cachorrinho do apartamento ao lado que não para de latir. A convivência em grupo exige regras e um tanto de diálogo. Há 10 anos, Valtenor é síndico de um condomínio em Maceió. Segundo ele, morar por aqui exige diálogo e muita compreensão, além da ajuda dos próprios condôminos para administrar os prédios. A gente contou com o apoio da grande maioria, né? A gente montou uma equipe de funcionários hoje competentes, que nos dão auxílio em tudo. Para morar em condomínios desse tamanho, é importante cumprir algumas regras. Regras de garagem, regra de animais, estacionamento, né? Festas, horário, a questão do barulho é uma questão muito assim polêmica. Mas tem gente que não cumpre, e aí surgem os problemas. E você sabia que aqueles que não seguem as normas internas estão sujeitos até a multas? O síndico ele pode impor multas, ele pode notificar os condôminos que porventura venham a descumprir regras condominiais, e o síndico tem a legitimidade para poder propor uma ação contra esses condôminos. Quem trata do assunto não tem dúvida. O segredo de uma boa convivência é o diálogo. O trabalho de comunicação e o trabalho assim corpo a corpo funcionou muito. Talvez esse tenha sido o segredo da gente lá. É necessário que haja um respeito mútuo. E é bom lembrar que a relação entre síndicos e condomínios é prevista em lei, assim como os direitos e deveres de quem é o representante legal dos moradores. Os deveres dos síndicos, a maioria das pessoas conhece, mas e os direitos? Por exemplo, um síndico pode delegar funções administrativas à pessoa de sua confiança sem consultar os condôminos? Para tirar essas e outras dúvidas, a gente trouxe aqui no estúdio o José Ferreira da Hora, que é diretor do Sindicato dos Condomínios Imobiliárias e Administrativas de Alagoas. Bom dia, Ferreira. Muito obrigado pela sua participação. Prestação de contas pode ser um dos maiores problemas da relação entre síndicos e condôminos? Sim. Bom dia, Oscar. Bom dia, Alagoas. Prestação de contas é um dos assuntos mais polêmicos em um condomínio, né? Sendo que esse assunto polêmico se dá justamente pela falta de integração, principalmente dos condôminos e do Conselho Fiscal, que é a diretoria responsável em estar trabalhando em conjunto com o síndico para dirimir as dúvidas dos condôminos. Agora, existe uma padronização nos condomínios aqui de Alagoas para essas normas, ou essas normas elas acabam sendo muito particulares de condomínio para condomínio, Ferreira? Não, ali existe a lei que rege o condomínio, né? Que todo o regimento interno de um condomínio é baseado nele, né? E alguns condomínios existem algumas particularidades, sim. Hoje nós sabemos que um dos direitos para quem é síndico de um condomínio, seja de prédios ou de casas, é a isenção no pagamento da taxa de condomínio. Isso também se reflete no impedimento dele para, por exemplo, o subsíndico, Ferreira? Não, ali isso aí não é nem lei. Isso daí é uma regra que existe. É uma regra que existe, nem convencionado está. Mas vamos dizer, o síndico do prédio, até pelo fato dele dispor do seu tempo e muitas das vezes até de despesa, de estar ligando o celular, de estar se dirigindo para administrador ou para resolver algum problema, ele tem os seus custos. Então, nada mais justo que ele seja isento da taxa condominial. Agora, isso não é nem lei, não está nem na convenção, não está na própria lei do condomínio, isso são normas que são determinadas em assembleia pelo próprio condomínio. Agora, me parece ser uma condição justa, né? Por que ainda não foi convencionado? Por que ainda não se tornou lei? Bom, até porque, vamos dizer, cada região tem a sua cultura. Bom, aqui em Alagoas, a cultura é de o síndico, ele está à frente mais do condomínio, vamos dizer, ele dá uma colaboração maior. Em outros casos, em outros estados, o síndico ele tem o respaldo de um administrador que está dentro do condomínio. Agora, a relação entre os moradores e o administrador, ela passa necessariamente pelo síndico ou nada impede que, por exemplo, um condomínio que é administrado, sem querer ser redundante, por uma administradora, ele possa ser questionado ou interpelado por qualquer um morador do condomínio?
E o nosso trabalho justamente é esse, da administradora. É o quê? É tentar absorver os problemas que existem no condomínio para levar o mínimo possível para o síndico, né? Esse é o papel da administradora. Hoje a administradora ela absorve 80% a 90% dos problemas que existem no condomínio, e olha que são muitos, né? Porque quando você mora numa comunidade que tem 40, 42 apartamentos, existem diversos problemas. Quais são os problemas mais comuns, Ferreira? Problema com vizinhança, o barulho, animais em condomínios, né? Relacionamento, né? Vamos dizer, existem diversos problemas que se a gente fosse listar aqui, eu acho que faria uma novela, um livro, porque os problemas são de todas as espécies. Agora, estendendo um pouco mais o assunto, não só da questão dos direitos, né, dos síndicos e dos deveres também, qual é hoje o tipo de punição passível para o morador que não cumpre com a sua taxa de condomínio? Me parece que existe uma limitação das administradoras de agirem nesse sentido, é isso, Ferreira? Olha só, hoje, vamos dizer, o condômino que ele não paga a sua taxa condominial em dia, vamos dizer, existe a punição que existe vamos dizer, a cobrança judicial, é o protesto, entendeu? Então ele é passível de punição, né? Porque hoje na cabeça de muitos moradores me parece que eles se acham um pouco isentos de certas obrigações, mesmo quando não cumprem o pagamento dessa taxa. O grande problema dos condôminos, de alguns condôminos, é que todas as suas despesas pessoais, eles fazem o pagamento e a taxa de condomínio, depois dessa redução de 20% para 2%, ele é a despesa que, vamos dizer, seria o último para fazer o pagamento, né? Não existe uma prioridade. Prioridade, né? Acho que é uma relação complicada aí. Quando você junta muitas pessoas num local só, administrando a mesma coisa, não é fácil. Ferreira, muito obrigado pela sua participação no Paz do Amanhã. Obrigado a você.